Shalom, shalom. Eu sou a professora Vivian Lopes, astrofísica. Hoje é 1º de janeiro de 2022, embora já daqui uns minutinhos já é o dia 2 de janeiro. No dia 1º de janeiro de 2021, eu gravei um vídeo incentivando as pessoas a lerem a Bíblia toda. E naquele vídeo eu disse que é embasada, na palavra dos profetas para esse tempo, que essa pandemia não ia terminar em 2021, que ia ser, aliás, pior do que 2020. E foi assim mesmo. Não porque, obviamente, eu disse que eu não tenho o menor poder de saber o futuro, mas porque o eterno soberano, Criador dos céus e da terra, o onipotente, revelou aos seus servos, os profetas, para este tempo. Profetas como Valnice Milhomens e muitos outros, da maior confiança. E vemos que se cumpriu, A pastora Dulce Sunderhur gravou vários vídeos falando sobre isso. E agora em 2022, eu já fiz a minha leitura hoje. No dia 14 de dezembro de 2021, eu gravei um novo vídeo incentivando você a ler a Bíblia novamente e dizendo que eu ia ler essa tradução aqui, a BKJ 1611, e foi o que eu fiz hoje, lendo os 4 primeiros capítulos do livro de Gênesis. E eu quero repartir com você. Esse não é um vídeo longo, não pretendo ser, quero que seja bastante curto, só o mínimo possível. As minhas impressões, algumas que eu tive nessa minha leitura de hoje, tá bom? Então, vamos começar? Então, BKJ 1611. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então isso me chamou a atenção porque ela traduziu o céu no singular. Eu vou mostrar aqui. Acho que mostrar em tela cheia vai ficar melhor. A palavra hebraica para céu, esse daqui, céu é Shamayim. Shamayim, que é muito parecida com a palavra para águas, que é Maim. Maim e Shamayim. Então você tem aquela atriz israelense, Maim Bialik, e Maim é águas, E não é por acaso, ela é judia e acho que defende Israel muito bem. E então a palavra é muito parecida, a palavra céus, que no hebraico é sempre plural, ela tem uma relação com a palavra águas. Então tem um mistério aí. E eu, como astrofísica, fico fascinada com essas coisas. Espero que um dia o Criador me explique, segundo eu puder entender, como foi que ele fez, Mas existe uma relação aí, Eu vejo aí uma alusão ao que nós conhecemos hoje como hidrogênio e, enfim, tem uma relação na criação disso aí. Vamos voltar aqui. Porém, no capítulo 2, no verso 1, ela volta a usar o plural. Então, assim, os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. E isso é uma coisa fascinante, como eu já expliquei antes, no hebraico, Shamayim, Shamayim, céus, é sempre plural, Então, já há milênios antes, mais de 4.000 anos atrás, então, os hebreus eles já sabiam que existia vários céus, que é algo que a astrofísica hoje, ela, a teoria da relatividade de Einstein é uma coisa comprovadamente correta, é uma teoria muito sólida, correta, e pela teoria, existem outros que eles estão chamando de outros universos, Então, um buraco negro teria uma passagem para o que seria um outro universo, numa ponte, que eles chamam de Bose-Einstein-Rosen. Enfim, a teoria está correta, tá? Gravem bem isso. Outra coisa que me chamou a atenção, estou dizendo assim, o que me chamou mais atenção, tá? Porque muitas coisas me chamam a atenção, mas esses são os realces, que me chamaram a atenção hoje.
Gênesis 2:4. Estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados. No dia, eu que grafei esse no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus e toda a planta do campo antes de estar na terra e toda a erva do campo antes de crescer. Então Deus fez a erva antes da erva estar na terra. Que mistério é esse, né? E a Bíblia revela, né? Porque Deus não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar a terra. Então, o homem, a humanidade, ela foi criada antes que houvesse qualquer chuva sobre a terra, né, do pó da terra. Mas você pode dizer, mas isso é uma loucura, né? E daí? Né? O que eu estou mostrando aqui é que há mais de 4.000 anos atrás, o que a Bíblia escreveu se comprova hoje, né, milênios depois, só com a tecnologia que tem agora, que está só começando, né, a ver que a teoria do Einstein está correta, e ela está, é que existem outros universos, né? O que a gente chama de outros universos, né? Ou universo em camadas. Mas aqui então me chama a atenção nesse verso 4, é que ele chamou todo esse processo, né, todos esses 7 dias de criação, né, cada dia uma era, né, porque a palavra Ion no hebraico, que é dia, também é era. Né? Então, o que eu que estou pensando aqui, né? Então, a Bíblia está dizendo nessa tradução, estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, é claro que não foi num único dia que ele fez tudo, os céus e a terra e toda a planta do campo. Nós vimos isso claramente no capítulo 1, né, onde Deus cria a luz, depois, né, ele vai fazendo as outras partes da criação dos céus e da terra e em dias diferentes, e a Bíblia é muito clara, ela diz, e foi o primeiro dia, e foi o segundo dia, né? Mas aqui está dizendo que foi num dia só, né, que o Senhor fez, é o que eu estou entendendo, no dia em que o Senhor Deus fez a terra. Então, o que eu entendo é que existe um macro processo, né? E Deus é infinito, e com certeza existem mais. Então, todo esse conjunto de 7 dias de criação, na verdade, é um dia de criação, né? É o dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra, né? E fico aqui pensando, né, hipotizando, né? Vai haver, então, um segundo dia, né? Cada dia desses se desdobra em outros, né? 7 dias, quem sabe, como esse da criação. Então, são 7 eras de criação e que eles vão afunilando e chegam nos 7 dias da semana, né? Quando chega o 7º dia da semana, a gente celebra o Shabat, que é um memorial da criação e um ato profético, né, do descanso eterno que virá, do mundo por vir, né, da justiça que nunca terá fim, com o reino do Mashiach, que é o Senhor Jesus, o Criador de todas as coisas, né? E, enfim, é grandioso demais, né? Você vê que excede o nosso entendimento, né? Como cientistas, como seja que profissional que for, né? Então o Senhor está dando norte, se você quiser investigar, e quantas coisas incríveis já foram descobertas. Eu não vou entrar nesses detalhes nesse vídeo. Eu escrevi um comentário sobre a primeira porção da Torá, que chama Bereshit. Vou mostrar o link aqui. Tá vendo? Tá aqui embaixo, tá? Então eu escrevi no meu blog, diariotorá.blogspot.com. Em 2013 eu escrevi sobre a Parashá, que é uma porção, né, da Torá, no caso aqui o livro de Gênesis, sobre essa parte da criação. Então é bastante extenso e super interessante o que está lá, né, que eu pesquisei vários autores, assim, muito interessante. Descobrir sobre Gênesis é sempre muito interessante, eu gosto sempre de ler. Eu até acabei de comprar, vou mostrar para vocês aqui, esse comentário, Rich Gênesis. Esse comentário é incrível. Todas as pessoas que escreveram nesse comentário, elas creem
creem completamente na Bíblia como a palavra de Deus, e isso é importante. Eu não dou crédito a pseudo-eruditos, né, que ficam lá supostamente investigando a Bíblia, mas que não acreditam em nada daquilo. Então, né, para mim, estão trabalhando para o outro lado. E você vê isso, Dr. Wilbur Pickering fala claramente isso, estão trabalhando para o outro lado, quando você vê pessoas que estão compondo o texto da Bíblia, né, dos originais. Então eles pegam os piores manuscritos e fazem inserções absurdas, né? Então o grande erudito, de fato, Wilbur Pickering, diz, né, como estão corrompendo as escrituras, e fala: essas pessoas trabalham para o outro lado, elas sequer creem em Deus. E ele cita nomes, tá? Então tome cuidado, né? Bom, então fiz essa observação. Assim, é uma coisa que eu acho, né, que todo o processo de criação, né, os 7 dias de criação, 7 eras de criação, né, na verdade, numa escala maior de Deus, é um dia. O dia que Deus criou os céus e a terra é um dia. E, nossa, o que serão os outros dias? Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente, nossa, não vê a hora, né? Nós que herdamos a vida eterna porque cremos no Filho de Deus e fomos lavados com o seu sangue, que pagou o preço, né, a sentença de morte que o pecado traz, né? Só ele pode pagar esse preço, porque ele nunca pecou. Outra coisa que me chamou a atenção foi que o Senhor fixou uma marca sobre Caim. Me chama a atenção que o Senhor fixou uma marca sobre um homem mau. Então a primeira menção que a Bíblia faz de alguém recebendo uma marca é Deus colocando uma marca sobre um homem mau, tá? Que foi o primeiro assassino na terra. E tanto que o procedimento dele não era bom, que lá antes disso, né, o Senhor não aceitou Caim e sua oferta, né? E ele, com inveja do irmão que teve a sua oferta aceita pelo Senhor, ele assassina o próprio irmão. Então foi o primeiro assassinato, muito triste, e em família, né? A primeira vez que um ser humano viu a morte. E então o Senhor fixou uma marca sobre Caim, tá? Para que Caim não fosse morto, né? Então a gente vê assim outro ato de misericórdia de Deus, né? Assim, porque ele veio, né, como homem, né, Jesus, para salvar, né? Quando eles lançaram aquela mulher adúltera aos pés de Jesus, né, que foi um flagrante premeditado, o que perante a lei não tem validade, né? Flagrante fabricado não tem validade. Mas eles jogaram aquela mulher aos pés de Jesus, esperando que ela fosse condenada, né? E o Senhor Jesus disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então aquela mulher recebeu a vida quando caiu aos pés do Senhor Jesus, né? E aqui eu vejo esse ato de misericórdia de Deus, né, como uma prefiguração profética mesmo. Ele colocou uma marca sobre um homem mau, né, e para que ele não fosse morto. E lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, a gente vai ver falar novamente em marca. Aliás, muita coisa em Gênesis, muita mesmo. A gente vai ver o desfecho final no último livro da Bíblia, Apocalipse, que quer dizer revelação. Então ali no capítulo 13, vai ser colocada uma marca na fronte ou na mão, e a Bíblia especifica qual mão direita, então não tem achismo, é bem preciso, bem determinado. E essa marca tem um código, né? O código, e a Bíblia diz que precisa ser calculado. Então veja que são detalhes muito específicos, né? O código, né, quando você calcula, ele é traduzido em 666. E todos que receberem essa marca, né, chamada marca da besta, eles não têm entrada no reino de Deus. Nenhum, não haverá exceções, não tem como retornar, né? Eu acredito que essa coisa, essa marca, quando você
quando for colocada, e a palavra, né, parece fazer uma alusão a uma impressão na pele, né, uma coisa que os escravos recebiam. E é curioso porque no Holocausto uma empresa foi criada para marcar judeus no campo de concentração, e eles receberam uma marca mesmo, que ficou gravada na pele para sempre, né? Então, as sobreviventes do Holocausto têm essa marca, essa tatuagem desse número, né, que foi colocado na pele. Então, você já vê a ação do anticristo, né, daquela época, no homem vil do nazismo, e ele queria construir um reino de 1000 anos, né? E você vai ver isso lá em Apocalipse de novo, né? O reinado do Mashiach, de 1000 anos, né? Sem ter destruído o mal ainda. Ele vai, na sua vinda, e ele vai reinar 1000 anos antes de destruir o mal completamente. E vai ser o reinado que jamais terá fim, né? Da justiça eterna de Deus. Mas assim, né, não é curioso quando você faz essa comparação, né? Eu até gostaria de fazer uma lembrança aqui que eu vi esses dias no jornal. Coloquei algumas fotos do jornal aqui, porque eu não consegui executar o navegador, estava parando muito o navegador aqui dentro desse editor aqui. Então, no dia 30 de dezembro de 2001, né, pouquinhos dias atrás, saiu no jornal R7, aqui o Correio do Povo, copiando o R7, né? Chip implantado no corpo é usado como passaporte vacinal de Covid-19. E o nome da empresa que fez esse chip, né, o que é um perigo e invasão de privacidade se isso for imposto, né? E até porque você não tem garantia nenhuma de estar passando em algum lugar e ter um leitor, né, usando essa tecnologia transponder, né? Por exemplo, um caminhão, né, passando por alguma estação, né, aquele leitor que tiver na estação, o caminhão passa, lê tudo que for codificado naquele chip que tiver no caminhão, né? Isso uma pessoa, né, você não tem garantia nenhuma de estar passando num lugar, está por aí, e ter um leitor que está lendo tudo quanto é informação que ela dentro. Enfim, isso é inadmissível. O nome da empresa é Disruptive Subdermals. E o nome dessa empresa eu acho assim digno de nota, né? Porque a segunda letra, né, Disruptive, o S é maiúsculo também, é D maiúsculo, S maiúsculo, e depois o próximo nome, né, Subdermals, é outro S maiúsculo, né? Disruptive Subdermals, é DSS. Só acho curioso, né? Porque quando eu comparo com uma coisa dessa aqui, por exemplo, esperar carregar aqui, vai carregar, pronto, carregou, né? Aqui peguei o Jornal do Brasil, mas você pode ver em jornais internacionais também, né? A Chevrolet construiu um carro, né, que ele não foi aceito em Israel, Chevy SS, né, justamente por fazer uma referência nazista. Esse símbolo, né, a empresa antes colocava por extenso nesses modelos, né, nesse tipo de carro que ela fabricava, e depois, quando ela fez esse modelo, ela não colocou mais, colocou simplesmente SS. E Israel simplesmente não aceitou, né? Então esse modelo não entrou lá, né? Então assim, levamos isso bastante a sério, né? Então deixa aí, eu acho, me ativa o alerta vermelho. Acho curioso, em Gênesis 4, Caim, ele saiu depois que ele recebeu essa marca, né? Que a Bíblia não diz qual é, não adianta chutar, porque se a Bíblia não diz, não tem como saber, a menos que o Senhor revele. Caim saiu da presença do Senhor e ele concebeu, teve um filho e ele edificou uma cidade. Então a primeira cidade, né, no mundo, ela foi edificada por um homem mau. E cidades, quanto maior, são centros de problemas enormes. O que eu vejo aqui, né?
Aliás, em Apocalipse fala, né, da destruição de uma cidade. Aqui o primeiro homem mau, a primeira cidade foi construída e edificada por um homem mau, um assassino. Lá em Apocalipse, né, vai ser destruída a grande cidade, que é a Grande Babilônia, que a Bíblia chama de a Grande Babilônia, que a Bíblia diz que é a mãe das abominações, das prostituições da terra. Aliás, abro um parênteses para dizer que eu gravei uma série completa sobre o livro de Apocalipse, tá? Só você procurar no meu canal no YouTube, Prof. Vivian Lopes, tá? São um vídeo por capítulo e até mais, né? Fiz um resumo depois no final, são aproximadamente 20 horas, acho que mais um pouquinho de gravações sobre o livro de Apocalipse, e acho que esse é um tempo urgente para você se inteirar dessas coisas, que o livro mais confiável do mundo, né, que inspirou a criação de universidades e as coisas mais lindas que existem na humanidade, de pinturas, de arte, etc. E de descobertas científicas, inclusive na minha área astrofísica, em cosmologia. Enfim, a Bíblia é um livro sem comparação, né, maravilhoso. E então vale a pena você ver o que está escrito lá, porque aquele que criou todas as coisas quis se revelar à humanidade dessa maneira, né? Essa é uma das maneiras que o Eterno se revela à sua criação, que é a sua imagem, que somos nós, pela sua palavra, tá? Então, assim, me veio esse pensamento digno de nota, né? Puxa vida, a primeira cidade foi edificada por um homem mau. Então, o que eu vejo nisso foi a primeira tentativa do inimigo das nossas almas, o diabo, de dominar, porque ele quer dominar o mundo, e o Senhor vai permitir que ele domine, de modo o mal vai tomar poder completo quando os santos forem retirados daqui, no que a Bíblia chama de arrebatamento, e que não vai demorar, né? Porque pelos sinais que a gente vê, que a Bíblia nos diz, Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus está voltando. Esse ano, 2022, a escuridão no mundo vai continuar aumentando, a escuridão e o caos. Nós somos a luz, né, que faz a diferença nessa escuridão. Não tema nada. Não tema o homem, não tema nada, né? O único digno de ser temido é Deus, porque o Todo-Poderoso é somente Ele. Ok? Outra coisa que eu achei assim, interessante é quando Abel foi assassinado, né? Eva teve o discernimento do que foi isso. Olha só, em Gênesis 4:25, Adão conheceu novamente sua mulher e ela teve um filho e chamou seu nome Sete. O grifo é meu, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. Caim, ficou claro que ele era mau. Então ele não era a semente que Deus prometeu para Eva. Lá em Gênesis capítulo 3, não dei muita ênfase, né? Já considero sabido, todos sabemos como o pecado entrou no mundo, né? A serpente enganou Eva e Adão não cumpriu seu papel, tanto que quando Deus vai no jardim pela viração do dia, ele não chama Eva, ele chama Adão. Onde estás, Adão? Porque Adão tinha contas a prestar. A ordem não foi dada para Eva, a ordem foi dada para Adão. E o que Adão estava fazendo ali longe da Eva, né? Assim, são considerações. Mas aqui, então, Eva, fica muito claro para mim que Eva teve o discernimento de que aquilo foi obra, o assassinato de Abel, foi obra da serpente, para tentar impedir com que a semente que viria destruir a cabeça da serpente viesse. A semente viria de Eva, né? Então, Caim, ele era justo, né? E foi o primeiro mártir. E Eva teve o discernimento. Olha só, ela disse, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou, né? Então Eva teve o discernimento do que foi aquilo, né? Foi para tentar impedir que o Mashiach viesse, o Salvador, o que viria esmagar a cabeça da serpente. E a Sete também nasceu um filho,
E ele chamou seu nome Enos. Glória a Deus. Caim foi assassinado, mas Eva teve Sete, né? E Sete teve outro filho, né? A quem chamou Enos. Sete não era mau, né? Então, assim, a linhagem se estabeleceu ali, a linhagem, né? De onde viria o Salvador, né? Então, a partir dessa linhagem, veja bem, é que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, né? Com Caim veio a morte, né? Com Sete, né, ele teve outro filho. E naquele momento, quando a linhagem teve continuidade, a linhagem do bem, os homens começaram a invocar o nome do Senhor, né? Então ficou bem delineada a separação de uma linhagem do mal e uma linhagem do bem, de onde viria o Salvador. Eu deixei o endereço do meu blog aqui, desse artigo que eu escrevi, Bereshit, porque, por falar nisso, né, em linhagem, se você pegar os 10 primeiros nomes, né, da descendência de Adão, Enos, Adão, Sete, Enos, né, você tem a história da salvação. Eu fiz isso, você traduzindo esses nomes, né, o significado desses nomes. O significado de nomes é uma coisa muito importante, né, mas para você dar uma olhadinha depois, eu já até coloquei aqui, né. Então, Adão, Sete, Enos, Cainã. Então, a tradução desses nomes, né, os 10 primeiros, conta a história da salvação, não é? Então, eu fico por aqui. Foram, assim, apenas algumas ideias, algumas iluminações que eu tive lendo o livro de Gênesis hoje, 1º de janeiro de 2022. Feliz Ano Novo! Não tema. Shalom, shalom.